Saudações, pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo ele vai ter alguns detalhinhos de gramática, mas é só para suportar o objetivo desse vídeo, tá? Eu não vou ficar escrevendo em lousa, em documento de Word, de Excel, nada disso, mas se você quiser o conteúdo da aula, aí eu recomendo que você volte e que você escute devagar e tome notas, porque eu não vou ficar fazendo isso de forma didática, como se você precisasse aprender. Eu vou falar só a título de curiosidade mesmo. Eu estava conversando com uma pessoa, eu peguei mania agora, eu entrei para a Guild, estou na Guild do Patuim agora, sou o mesmo membro zero à esquerda que eu fui na Ômega, que eu fui na Sons of Ragnar. Sou muito pouco ativo, porque, cara, quando você, trabalha tanto assim, isso daqui são o quê? 8 horas seguidas conversando intensamente com pessoas. Então, quando eu vou entrar na guild, eu já falei tanto que eu já não tenho muito mais o que falar. E aí eu acabo sendo um bom ouvinte e acabo conversando muito pouco. Mas não só entrei na guild, na guild, que é a melhor guild, não só entrei na guild, como eu comecei a visitar outros discords, que eu tô gostando muito de fazer. É uma coisa da qual eu me privei por questões pessoais, e agora eu tô gostando de conversar com pessoas diferentes. Eu acho que assim, não existe segredo para você desenvolver amizades novas a não ser a convivência. Da convivência vem a naturalidade. Dessa naturalidade a gente desenvolve essas amizades que a gente carrega para a vida. Bom, aí numa dessas conversas, eu não sei o que aconteceu e que eu falei que eu vou no banheiro, e aí surgiu a dúvida. Você fala assim com seus alunos e como que eles reagem a isso? E a pessoa, ela me disse isso na melhor das intenções, e eu respondi. Eu quero deixar isso registrado no canal, porque eu acho interessante. Por que tá errado, gramaticalmente, dizer vou no banheiro? Porque basicamente a gente tem diferentes preposições aí. Vamos citar 3, que é in. Você tem a, que é a mesma que para. Então, dizer eu vou à igreja é a mesma coisa de dizer eu vou para a igreja, só é mais fácil. Dizer eu vou ao banco é a mesma coisa de dizer eu vou para o banco. Então, a preposição a e a preposição para, elas são idênticas. E você tem a preposição em, que ela é parada. Diferente da eu vou ao banco, eu vou à escola, eu vou ao escritório, eu vou para o escritório, a preposição em, ela é inerte, ela é parada, ela não se mexe. E aí você fala, tá, mas eu não uso muito essa preposição em. Na verdade, você usa o tempo inteiro, porque quando você fala no, na, num, numa, então você pega o em mais a, vai dar na, o em mais um vai dar num. Então toda vez que você fala eu vou no, você está usando uma preposição em. E o detalhe, essa preposição ela é parada, ela não tem movimento, né? Então qual é a diferença de dizer eu vou no carro e eu vou de carro? É porque a preposição de, ela está aí para explicar, neste caso, instrumento. Do que é que você vai? Você vai de carro, vai de ônibus, vai de avião. Qual é eu vou escrever de caneta, ou a lápis. Você vê que as preposições elas se misturam. Mas esse de é de modo, é como você vai fazer isso, e esse em é para te colocar fixamente num lugar. Então quando eu falo estou no carro, eu quero dizer que eu estou dentro dele. Então, quando eu digo, por que é errado gramaticalmente você dizer eu vou no banheiro? Eu vou no banheiro significa que eu estou parado dentro dele, e logo como eu vou para algum lugar no banheiro, significa que ele se tornou o meu meio de locomoção. É como se os professores de português na terceira, quarta série adoram dizer isso. Você vai subir no banheiro e você vai dentro dele, pilotando o banheiro para algum lugar. E tá ok, porque o papel da professora de quarta série é ensinar gramática para criança mesmo. Isso é uma forma didática que ela encontra de fazer o aluno imaginar a situação e falar, realmente, eu vou ao banheiro. E a explicação gramatical, ela acaba aqui. Por quê? Porque existe uma coisa chamada rapport, que é super importante, que é você, num determinado grupo, a maneira mais fácil de explicar o que é rapport no Rio de Janeiro, fale biscoito. Biscoito, se possível.
É que, assim, se não for natural o sotaque pra você, você vai soar uma pessoa falsa e que tá zoando e que tá tirando sarro com as pessoas. Mas a probabilidade de você falar bolacha e a pessoa esquecer o que você tá falando porque ela parou pra prestar atenção naquela palavra é muito grande. Então, quando a gente fala de rapport, fale com cada pessoa de acordo com a linguagem que aquela pessoa usa. Isso não tem nada de falsidade. Isso não é falsidade, não é falta de identidade. Isso é cortesia. Isso é preocupação com o outro. Entende? Então, quando a gente está num grupo em que as pessoas falam eu vou no banheiro e você, porque você estudou, porque você está atento às regras gramaticais e você fala eu vou ao banheiro, você se torna a única pessoa que vai ao banheiro naquele grupo, porque todo o resto de pessoas está indo no banheiro. Então, o que é mais importante é você falar bonito e corretamente, né, enviá-lo-ei, ou é falar do jeito que todo mundo fala, incluindo palavrões, e inclusive falhas na flexão do plural. Porque entre falar os livros, você pode falar os livros tudo, os livros. E é engraçado, porque quando linguistas do Ministério da Educação eles dizem que o aluno ele não pode ser recriminado, dizendo os livros, isso eu estou falando de uma treta de anos atrás, tem nada a ver com Bolsonaro. Quando o Ministério da Educação ele defende que alunos não sejam corrigidos e condenados a dizerem os livros, a oposição ao governo ela começa a dizer que o governo ele defende a incapacidade de compreensão da gramática dos alunos. Ele defende a imbecilidade, ele defende a burrice, ele defende a forma errada de se falar. Quando, na verdade, esse desespero de ser contra ou a favor do governo faz com que a gente esqueça o assunto em discussão no momento e defenda uma ideia já concluída partindo do ponto do político que a gente gosta. Quando, na verdade, o Ministério da Educação, independente de quem estava na liderança dele e independente do governo, né, ao qual ele estava submetido, da perspectiva da linguística, ele estava correto em dizer que você não pode condenar as pessoas que falam os livros, porque é a maneira que as pessoas falam. E embora exista a gramática para tentar criar regras, criar acordos, entender quais são os acordos que a população faz ao falar um idioma, esse controle ele deve estar no meio acadêmico, no meio formal. Então, assim, é muito notório a nossa necessidade de usar a língua como instrumento no poder. E é engraçado porque você vê alunos de inglês que não são fluentes tentando forçar a barra para caber um whatsoever no meio da frase, e a hora que ele fala um whatsoever ele faz uma gesticulação, ele faz uma linguagem corporal e faz uma expressão facial como se ele fosse uma modelo desfilando num palco. E aí você acaba ridículo, você acaba sendo feio. É como se eu tivesse um sotaque caipira, um português ruim, e eu ficasse tentando forçar umas palavras do tipo entrementes e por conseguinte, e fica feio. Por quê? Porque não soa natural. Então, se você quer apavorar, se você quer esse poder simbólico da linguagem, não basta você saber a palavra, mas você tem que ser capaz de utilizar essa palavra com naturalidade, com tranquilidade, imersa num contexto onde todo o seu vocabulário é rebuscado. Ou seja, uma palavra difícil, ela vai custar que todas as outras elas estejam de acordo com aquela forma que você escolheu falar. E muito provavelmente vai estar fora de contexto. Se você é um vendedor, por exemplo, você jamais vai querer que a sua fala ela soe como superior ao do seu cliente. Existem vendedores e vendedores, mas se você quer a confiança, a amizade, a simpatia das pessoas, uma forma de conseguir a confiança, a amizade, a simpatia é através de informalidade. Então, japonês, você tem o idioma formal e o informal, eles chamam de... você tem esse teinei aí, né, que é o formal e o normal, são idiomas praticamente diferentes. E aí os alunos que vão começar a estudar japonês, eles falam, eu quero formal então, porque aí se eu usar o formal, aí eu nunca vou errar, eu vou estar sempre certo. E acaba sendo um tiro no pé, porque imagina você entrar numa empresa
e no seu primeiro dia de aula, aliás, você entra numa empresa e no seu primeiro dia de trabalho, fora do contexto de pandemia, você vai almoçar com as pessoas no restaurante e aí você diz para a pessoa que está à sua frente, que tem o mesmo cargo que você, que é seu colega, que você quer como amigo, e você fala para ela assim, por gentileza, você poderia, por favor, me estender o sal? Eu vivo citando isso como exemplo de formalidade, mas você não mostra que você é uma pessoa qualificada para ocupar essa vaga. Você não mostra que você é uma pessoa preocupada em ser gentil com todo mundo. Até a Lana fica brava quando ela escuta um negócio desse. Quando você fala, por favor, você poderia fazer a gentileza de me estender aí o saleiro, você mostra que você é uma pessoa nojenta que quer criar um abismo de distância entre você e o outro. Quando você fala, mano, passa o sal aí, por favor. Pô, Fausto, você fala por favor. Você é professor de português e fala por favor. Sim, porque no dia a dia, a linguagem que nos aproxima das pessoas, ela é a coloquial. E se as pessoas falam, então é porque não está errado. Está errado se você quiser escrever um texto formal, em linguagem formal. Aí você tem que saber a norma culta, mas isso daí é um outro idioma. Então, tomem cuidado, porque quando vocês estiverem discutindo com alguém, é muito natural na nossa cultura brasileira, onde o conhecimento ele tem poder simbólico, que as pessoas queiram usar a correta gramática para validar o que elas estão falando ou para anular aquilo que você está dizendo. É muito comum você dizer, não fui eu que roubei isso, porque nessa hora eu tinha ido no banheiro, e a pessoa fala assim, ninguém vai no, vai ao, como se isso desmentisse o fato de você ter ido no banheiro. E nessa hora eu gosto de estender essa situação ao absurdo. Eu gosto de dizer, já que ninguém entendeu, gente, eu vou explicar. Eu trouxe o banheiro até aqui, subi nele e fui pra lá. Então, como eu estava lá, não fui eu que roubei. Eu gosto de estender ao absurdo, porque aí o atacante, a pessoa que ataca a língua, ela acaba caindo no ridículo. Então, quando uma pessoa usa uma palavra muito sofisticada, considere dizer, nossa, não tem nem roupa para falar uma palavra dessa. Meu sonho é conseguir entender o que isso significa. E aí, quando você encontra uma palavra que equivale a isso, você fala, você quis dizer mas. E aí as pessoas à sua volta vão todas ficar felizes de terem conseguido entender o que a pessoa estava tentando evitar que você entendesse. Então, sim, vamos... Eu vou parar aqui que agora eu vou no banheiro. Uma boa semana para vocês. Me desejem sorte na minha investida agora e um grande abraço.